Fala galera, beleza? Meu nome é Marcos Pérez, este é o seu canal Aprendiz Eletrônica e hoje com mais um vídeo. Vamos dar sequência às nossas videoaulas aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre componentes eletrônicos. Como medir componentes eletrônicos? Separei vários componentes aqui que a gente encontra normalmente nas placas e nós vamos aprender a medir juntos ali, tá bom? E se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Se inscreva, clique no sininho e ative a opção todas. Assim, todas as vezes que eu postar novos vídeos, você recebe uma notificação aí e você poderá assistir vídeos de qualidade com conteúdos exclusivos para você, beleza? Então vamos lá para nossa bancada, eu te aguardo lá, vamos estudar sobre os componentes eletrônicos. Simbora! Beleza, pessoal? Estamos aqui na bancada e eu trago para vocês agora alguns componentes aqui que eu vejo que são os mais comuns em placas eletrônicas, tá? É o que vocês vão encontrar normalmente aí, tá? Então nós vamos testar alguns componentes aqui, ver como é que faz, né? Ver como mede esses componentes aqui com o multímetro, né? Para saber se esses componentes estão em bom funcionamento ou não estão em bom funcionamento, tá? Mas antes eu vou só apresentar para vocês, né? Nós temos aqui transformador chopper, tá? Nós temos aqui fusíveis, tá? Nós temos aqui também, ó, capacitor, uma bateria, tá? Uma pilha, né? Nós temos aqui relé, tá bom? Nós temos aqui uma ponte retificadora, tá? Beleza? Nós temos aqui transistor, fotoacoplador, MOSFET, chave liga-desliga. Nós temos aqui indutores, tá? Resistores, diodo Zener, diodo normal, comum, né? E diodo emissor de luz, que são os LEDs, tá? Então, assim, creio que aqui está um conjunto de componentes que a gente vê normalmente no dia a dia nas placas eletrônicas. Então, nós vamos mostrar aqui como é que mede cada um deles, tá? De forma rápida e objetiva. Então, você que está assistindo esse vídeo, fica até o final que você vai conseguir testar componentes aí na sua bancada, né, na sua placa eletrônica, ok? Beleza? Então, deixa eu afastar aqui ó. Beleza, aqui eu tenho dois resistores de medidas diferentes, tá? E para quem já assistiu aqui no canal vídeo sobre resistores, vai saber o que significa essas cores, essas faixas aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês, ó, tá? Essas faixas de cores aqui, tá bom? Então, vamos medir aqui. Vou ligar o meu multímetro. Esse é um multímetro digital, galera, beleza? Mas você pode usar este famoso multímetro aqui que encontra em qualquer lugar, qualquer elétrica você encontra esse multímetro aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa, medir nesse aqui digital e também medir nesse aqui. É lógico que esse digital eu tenho algumas funções a mais do que o multímetro comum, tá? Mas você consegue fazer os seus testes aí na sua casa tranquilamente, beleza, galera? Então vamos lá. Resistores, tá? O que eu tenho que fazer, galera? Selecionar o meu multímetro para escala de resistência, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, para escala de resistência, tá? Vou mostrar aqui nesse multímetro, mas esse multímetro aqui, ó, que eu consigo trazer ele um pouco mais perto, ó. Escala de resistência, aqui, ó, tá? Deixa eu dar uma focada, ok? Na escala de resistência, veja, eu tenho esse símbolo aqui, ó, de ohms, tá? Então, eu tenho que selecionar o meu multímetro, se eu vou medir resistência, então eu seleciono escala de resistência. E aqui no meu multímetro digital é a mesma coisa. Então, selecionado aqui no meu multímetro a escala de resistência, eu consigo medir esse resistor aqui, ó. Então, vou medir esse primeiro resistor, ó, olha lá, ele está me dando um resistor de 100 ohms, tá? E este outro aqui, se eu for medir também, ó, é um resistor de 10K. Eu vou trazer bem mais perto aqui, só para vocês terem uma ideia, uma noção do que eu estou falando, ó. Perceba bem aqui embaixo, ó, eu tenho, tá em mega ohm, né? Tá selecionado aqui, ó, M maiúsculo ohms, tá? Mega ohms. Então, conforme eu vou medir o meu resistor aqui, ele vai me dar 100K, se é só ohms, tá? Então, ó, vou medir aquele de 100 ohms, 100 ohms. E o de 10K, vou medir aqui agora, ó, 9,85K ohms, ou seja, 10K.
Então pronto, resistores, beleza? Bem simples. Código de resistores também, se você pesquisar na internet, você consegue ver esses códigos, tá? E você consegue descobrir também qual é o resistor. Que às vezes você medindo aqui, ele dá uma resistência, mas se você for ver as cores aqui, você verifica se realmente esse resistor, ele é o resistor que está mostrando aqui na tela do multímetro, tá bom? Beleza? Então, resistência já foi, tá? Vamos trazer aqui agora um diodo. E o diodo é bem simples, galera. Ele só vai deixar que passe tensão do anodo para o catodo e não ao contrário, tá? Então, no multímetro eu vou selecionar o quê? A minha escala de diodo, tá? Vou trazer aqui novamente, ó, escalinha de diodo. Essa bem aqui, ó. Olha só, tá? Tem um desenho do diodo ali. Beleza? Então vamos lá, vou selecionar aqui no meu multímetro, escalinha de diodo, tá? E do anodo para o catodo, olha só. Ó, do anodo para o catodo, eu consigo ter uma passagem, né, de tensão. Ele permite essa passagem, né? Ó, anodo para o catodo. Se eu trocar, ele vai bloquear essa passagem. Tem duas coisas que pode acontecer. Ele ficar totalmente aberto, igual está aqui, ó. E quando eu mudar do anodo para o catodo, ele também continua do mesmo jeito. Aqui esse diodo está bom. Então por isso que ele mostra ali uma medida, certo? Se ele estiver ruim, ele pode estar aberto, ou seja, não mede nada. Fica OL aqui, tá? No outro multímetro também, não mede nada. Beleza? Ou, numa outra situação, ele pode estar em curto. Então, ao tocar, ó, em multímetros que não tem aquele bip sonoro, ele fica totalmente zero assim, tá? Ou se você tem um bip sonoro, ele vai fazer esse bip aqui, ó. Então, esse diodo aqui é um diodo que está bom. Vou trazer para vocês, ó, olha só. Deixa eu dar uma focada. Ó, tem uma faixinha cinza ali. Essa faixinha cinza indica que este lado, né, é o catodo, tá? E o anodo está do lado oposto. Então, eu só consigo transmitir do anodo para o catodo, tá? E não ao contrário. E o Zener, galera? O Zener é a mesma coisa, ó. Vou trazer para cá. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó, o Zener também eu tenho uma faixinha preta, tá? Então é a mesma coisa do outro diodo que eu acabei de mostrar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só colocar ele aqui na mesma escala de diodo, do anodo para o catodo, ó, eu consigo ter uma condução, tá? Ao contrário do catodo para o anodo, ele vai bloquear, não consigo ter condução nenhuma. Continuando aqui sobre diodo, nós temos o diodo emissor de luz, que é o LED, correto? Então, galera, o LED, né, para quem compra o LED novinho, tá? O catodo e o anodo, eles estão identificados aqui já nesses dois terminais, ó. Então, aqui, ó, da sua esquerda para a direita, eu tenho um terminal aqui, eu tenho um terminal menor. Esse terminal menor é o negativo e o maior, o positivo, tá? Ou seja, então eu tenho anodo e catodo. Então vamos lá, ó. Da mesma forma dos outros diodos, tá? Do anodo para o catodo, eu tenho condução. Ó, o LED acende e perceba lá no multímetro que eu tenho ali a visualização dessa condução, tá bom? Olha só, ele mostra para mim 1.79, 1.8 volts, tá? Consigo acender esse LED aqui, ó. Beleza? Se eu trocar, né, do catodo para o anodo, não tem condução, o LED não acende. Beleza? E eu não tenho condução nenhuma aqui na tela, ó. Essa é uma forma de ver se esse LED está bom. Vamos agora testar aqui, galera, fusíveis, tá? Vou trazer fusíveis aqui. Normalmente a gente encontra desses modelos aqui até outros tipos de modelo, tá? Isso vai variar muito de placa para placa, tá bom? Então, mas a ideia é que tem que haver uma condução do ponto A, né? Pode escolher aqui um ponto A e ponto B. Então, desse ponto A para o ponto B tem que estar interligado. Se tiver um rompimento no meio, é a mesma coisa que eu tivesse com o meu multímetro assim, ó, sem medir nada, certo? Mas quando eu vou medir um fusível, ele tem que estar ligado do ponto A ao ponto B, tá? Essa é a ideia. Então, se eu colocar aqui, ó,
no meu apito sonoro aqui, no meu buzzer, ele tem que apitar, certo? Ó. Deixa eu tentar. Veja. Beleza? Então isso quer dizer que esse fusível está bom, tá? Você vai encontrar fusíveis também nas placas eletrônicas desse formato aqui, tá bom? É a mesma ideia, tá, galera? Tem que passar de um lado para o outro, ou seja, ele tem que bipar. Se não bipar, esse fusível está rompido, está aberto. Aí é só trocar o fusível e a placa volta a funcionar. Tá? Vamos testar um relé aqui agora. Como funcionam os relés, galera? O relé, eu tenho uma bobina nos relés, tá? E que são essa, sempre que você pegar um relé, você coloca assim, ó. Você pode ver que você está vendo 5 pininhos aqui, correto? Esses 3 últimos pininhos aqui embaixo, tá? Deste pino do lado direito para o esquerdo é uma bobina. Tá? Então, quando tem uma tensão sobre essa bobina, o ponto que está ligado, que é desse centro aqui, ó, no final aqui, esse embaixo, ele pode estar ligado tanto neste ponto da direita como neste ponto da esquerda. Aí basta fazer um teste para saber qual que ele está ligado. Tá? Então, se ele estiver ligado deste ponto daqui para a direita, quando eu aplico uma tensão aqui na bobina, ele muda deste ponto da direita para a esquerda. Essa é a ideia do relé. E como eu meço um relé para saber se ele está bom ou não? Primeiramente, eu vou medir a bobina. Quando a gente fala em bobina, nós estamos falando de resistência, tá? Então, galera, eu vou colocar o meu multímetro na escala de resistência e vou verificar se há uma resistência aqui nessa bobina. Se tiver resistência, bem provável que essa bobina esteja boa, tá? Se não tiver resistência nenhuma, essa bobina está aberta, ou seja, não tenho medida, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou medir para vocês aqui, vou vir aqui no meu multímetro, coloquei em escala de resistência e vou medir essa bobina, ó. Olha, eu tenho uma resistência de 388 ohms, tá? Então essa bobina está boa. Provavelmente esse relé está bom. Agora eu quero saber para que lado, né, que este relé ele está fechado primariamente, ou seja, ele já fica por padrão, né, fechado para um lado, tá? E aberto para o outro. Então, quando eu aplico tensão, ele abre este lado e fecha o outro, tá? Essa é a ideia dos relés. Então, eu vou colocar, para saber nisso, para saber disso, eu preciso o quê? De uma escala de continuidade, porque se ele está ligado desse ponto para esse, entende que é como se fosse um fusível, ele está ligado aqui, ó, daqui para cá, não está aberto, na escala de continuidade, e testar aqui, ó. Então, do centro para esse canto direito aqui, ó, ele está me dizendo que que está ligado deste ponto para o lado direito, tá? E não está ligado para esse aqui, ó. Então, vou testar o outro lado agora, lá do outro lado, ó. Ó, eu não tenho nada, mas aqui eu tenho. Ó, aqui eu tenho e aqui eu não tenho. Beleza? Se eu aplicasse uma tensão aqui, ia passar daqui para cá e eu conseguiria medir aqui tranquilamente. Sugiro que tire ele da placa, tá? Para medir fora, porque às vezes na placa pode ter interferência de outros componentes e a gente vai fazer uma aulinha aqui depois medindo componentes na placa, tá bom? Para vocês saberem direitinho como faz essas medições. Galera, bateria, tá? Tensão contínua, né? É uma bateria, tá? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas aqui no canal têm me perguntado isso até nos comentários, né, de alguns vídeos. Ah, como é que eu faço para medir a bateria do meu carro? Ah, como é que eu faço para medir isso, medir aquilo? Galera, é sempre a mesma coisa. Bateria de carro é tensão contínua, tá? É como se fosse essa bateria aqui, ó. Só que a bateria de carro é uma bateria de 12 volts. Essa aqui é uma bateria de 1,5 volt. Então, galera, o que tem que ser feito? É sempre pensar, poxa, bateria, tensão contínua. Então eu tenho que selecionar lá no meu multímetro a tensão contínua para poder fazer essa medida, para poder medir essa bateria. Então, ó, tensão contínua, ele sempre tem, às vezes está assim, ó, em DC, né? Deixa eu trazer mais para perto aqui, ó. Ó, DC tem esse traço e tem esses pontinhos embaixo, tá? São a simbologia da tensão contínua. A gente encontra isso também aqui neste multímetro, tá bom? Então, olha só, eu tenho o traço, né? Ó, eu tenho o traço e os 3 pontinhos embaixo, tá? Qualquer multímetro você vai conseguir verificar isso tranquilamente, tá? Então, galera, é simples.
selecionei a minha tensão DC, que é a tensão contínua, negativo no negativo e positivo no positivo, tá? Então olha lá, 1,5 volt, tá bom? Se eu fizer ao contrário, ele mede? Sim, vai medir, tá? Se eu colocar o meu negativo aqui do meu multímetro aqui no positivo e o outro no negativo aqui da bateria, ó, olha só, ele vai me dar menos 1,5, tá? Ele vai medir também, só que eu só estou colocando na posição errada. Galera, vou trazer aqui indutores, tá? A gente encontra muito isso aqui nas placas eletrônicas, tá? São pequenas bobinas, tanto essa aqui, que é bem comum de achar, uma bobininha, tá? Como também esses transformadores Chopper aqui, ó, tá bom? Que eu tenho várias bobinas aqui enroladas, tá? Você pode ver que aqui, ó, na saída, deixa eu ver se eu consigo uma posiçãozinha para vocês aqui, ó, eu tenho várias bobinas aqui, então, e elas são separadas entre si. Então, às vezes, esses dois terminais é uma bobina, esses outros dois é outra bobina aqui. Então, aqui eu tenho várias bobinas, ou seja, está entrando uma tensão aqui e está saindo várias outras aqui, tá? Então, essa é a ideia do transformador Chopper, tá? Então, é muito comum que quando você for medir essas bobinas aqui, a gente tenha algo parecido como um curto, né? Que dá até o apito sonoro aqui no multímetro, tá bom? Assim, é um pouco mais, vamos dizer, complicado falar se esta bobina vai estar boa só medindo aqui com a resistência, porque ela é como se ele simula um curto aqui, porque é uma resistência muito baixa. Essa bobina pode realmente estar em curto, assim, de não ter nenhum tipo de resistência mesmo, está com a resistência zerada aqui, tá? E aí, esse Chopper provavelmente não esteja funcionando, mas aí você não consegue saber apenas com o multímetro. Mas o multímetro já adianta alguma coisa. O que, por exemplo? Ele adianta para você se as bobinas estão abertas ou não, tá? Então, se estiver aberta, você não tem medição nenhuma, você não tem medidas, né? Mas se elas estiverem pelo menos fechadas, 50% ou até mais, que ela esteja funcionando perfeitamente, tá? Eu vou trazer aqui no canal depois um equipamento que faz medições, né, de transformadores Chopper, tá? Ele é muito simples de fazer. Vou trazer para vocês aqui um vídeo fazendo essa pequena ferramenta e vocês vão ver que vai ser assim um divisor de águas para vocês aí na bancada de vocês, tá? Então, como toda e boa bobina, eu tenho que medir elas e elas têm que me dar uma resistência e como se fosse um curto, é uma resistência pequena, tá? Então eu vou medir essa aqui primeiro, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, na chave seletora para resistência. Então, se eu colocar aqui, ó, para medir, deixa eu ver se eu consigo encontrar uma posição. Ele está me dando uma resistência baixinha, tá vendo ali? Ó, 1 ponto alguma coisa, ó, 2, tá? É uma resistência muito baixa. É tanto que se eu colocar ela aqui, ó, na minha escala de continuidade, é como se ele fosse um curto. Veja, ó. Deixa eu só encontrar a posição. Ó, tá vendo? É como se fosse um curto, tá? E mesma coisa aqui no Chopper, tá? No meu transformador Chopper. Ó, olha só. Ele está me dando um bip e está me dando a resistência ali, ó, 1,6, tá? Isso quer dizer que essa bobina aqui parece estar ok. E assim eu sigo testando outras, ó. Ó, tá vendo? Ó. Essas três aqui é uma bobina só. E aqui eu tenho várias outras bobinas, ó. Então, veja, ó. Essa aqui é uma. Essa aqui já não faz parte dessa aqui, ó. Então, provavelmente essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, e então essa aqui, esses dois terminais é uma bobina. Esses dois outros terminais é outra bobina. Esses dois aqui, deixa eu ver. Não é. Esses aqui, ó. Esse terminal com este terminal é outra bobina. Tá vendo? Esses dois do meio é uma bobina. E esse aqui também faz parte dessa bobina aqui. Então, percebam que no transformador Chopper eu tenho várias bobinas, tá? São vários transformadores Choppers diferentes, tá? Esse aqui tem várias bobinas, tem outros com menos saídas, tá? Então, a lógica sempre vai ser a mesma. Escala de resistência, tá? Ou a escalinha ali
de continuidade você consegue medir, porque ele vai te dar uma resistência e também vai te dar o bip dizendo, né, que essa bobina ela está conduzindo. Aqui no outro multímetro, ó, vai ser a mesma coisa, tá? Aquele multímetro mais baratinho, né? Então eu vou aqui para a minha escalinha de resistência. Esse multímetro aqui, eu não tenho nele o bip, tá? Então, olha só. Então eu tenho que escolher aqui, no caso, qual escala de resistência. Então eu tenho de 200 ohms, 2K, 20K, 200K 200, e 2000 mega ohms, tá? Então, veja só. Como eu sei que é uma resistência bem baixinha, eu posso colocar em 200 ohms que vai medir tranquilamente para mim, tá? Então eu coloquei na mínima aqui, ó. Lembrando, galera, que não tem positivo nem negativo, tá? Aqui tanto faz, tá bom? Então, veja. Deixa eu só encontrar uma posiçãozinha aqui por baixo, ó. Olha lá, ó. 1.6, 1.3. Então, assim, tá vendo? Então eu consigo medir também aqui, tá? Sugiro também que vocês retirem essas bobinas da placa para medir ela fora, tá? Que vai ficar algo mais assertivo para você, beleza? Deixa eu colocar aqui do lado. Chave liga-desliga. Como é que eu vou medir uma chave liga-desliga? Né? Uma chave ligada, eu tenho uma condução. Uma chave desligada, eu tenho um rompimento, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, neste liga-desliga, se eu colocar aqui no 0, essa chave está desligada. Então, do ponto A para o ponto B, não pode haver medida nenhuma, tá? Então, aqui na minha seleção, na minha chave seletora para teste de continuidade, ou seja, aquele bip, né? Eu vou medir aqui, ó, e eu não tenho nada, tá? Mas se eu ligar a minha chave, agora eu tenho uma medida. É uma forma de saber se essa chave seletora ela está boa ou não, se ela está funcional. E também, mesma coisa aqui, galera. Nosso pequeno multímetro aqui, ó. Escala de diodo, tá? Sempre aqui, quando não tiver o buzzer. Normalmente quando tem o apitinho também, galera, nesses aqui, tem um símbolozinho bem aqui em cima do diodo. Então sempre na escalinha de diodo você vai tanto medir diodos como também continuidade, beleza? Então, ó, ele tendência a 0 quando está em curto, ou seja, quando está ligado, quando está tendo passagem, ó, está tendo uma corrente aqui, um fechamento, tá? Então vamos lá, no 0, mais uma vez, 0, eu não tenho nada, continua ali, ó, 1, tá? Mas se eu colocar aqui, se eu ligar a minha chavinha, agora a minha tendência é ir lá para 0, ó, do meu multímetro, lembra? Como se tivesse um curto, ok, chavinha seletora, liga e desliga, perfeita, boa para uso. Vou trazer um capacitor. Veja só, os capacitores, galera, muita gente tem essa dúvida também, tá? Mas um multímetro comum, você não consegue medir a capacitância, tá? Mas você tem algumas medidas aqui de resistência. Você vai ver esse capacitor aqui, ele se carregando, né? Você vai perceber que ele está carregando e também que ele está descarregando. Vou mostrar para vocês naquele multímetro amarelo ali. Mas no multímetro digital como este aqui, eu tenho uma opção aqui de capacitância, ou seja, eu consigo medir esse capacitor aqui, tá? Este capacitor aqui é um capacitor de 100 microfarad, tá? Por 16 volts. A tensão aqui não vai fazer diferença nenhuma para mim, neste caso aqui, para medir esse capacitor, mas sim a unidade dele aqui, que é microfarad, tá? Então, tem 1000 microfarad, tá? Então, eu vou medir ele aqui, ó, eu vou trazer aqui e vou selecionar aqui no meu multímetro para capacitores, tá? Capacitância, para medir capacitância. E vocês têm também, galera, que ter em mente que esse tipo de capacitores aqui, o eletrolítico, ele tem, né, essa faixinha cinza aqui, tá? Ou seja, isso indica o negativo. Então eu tenho sim polos aqui, tá? Neste caso tem que tomar cuidado para medir isso aqui, porque você precisa identificar qual o polo negativo, qual o polo positivo para você fazer a medida correta. Se for um capacitor novo, sempre o polo negativo vai estar com este polo aqui menor e o positivo maior. Mas se você tirar este capacitor de uma placa, você não tem essa referência, então você vem pelo corpo aqui do eletrolítico, tá? Aqueles capacitores cerâmicos não tem lado, ou seja, não tem positivo nem negativo. Qualquer lado que você medir, você consegue ver a capacitância aqui. Então,
Com a capacitância selecionada nesse multímetro aqui, ó, eu vou pegar o lado... Deixa eu colocar aqui na protoboard. Então, ó, lado negativo eu vou colocar para cá e o positivo aqui. Então eu tenho positivo, negativo aqui. Então se eu encostar, eu seguro um pouco. Ó, espera um pouquinho, ele vai carregar o capacitor. Ó, ele não está me dando em microfarad, 1000 microfarad, ele está dando 1.026 milifarad. É a mesma coisa, tá, galera? Tá? Talvez ele não mostre a simbologia, né? Aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Que é, ó, 1000 UF, né? Que é microfarad. Mas ele bota 1.0 mili. Então, ó, coloco, seguro um pouquinho. Ele vai sumir a telinha ali, ó, sumiu. Tá carregando, ó. E ele vai me dar o resultado agora. É um pouquinho demorado, isso é normal. 1.0 milifarad. Mesma coisa de 1000 microfarad. Beleza, galera? Então é isso. Capacitores bem simples de medir. E naquele multímetro que eu falei para vocês, né, que é um multímetro comum, que não tem essa função de capacitância, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou selecionar ele numa escala de resistência. Sei lá, então vou colocar aqui 2K. Né? E a mesma coisa, tá? Positivo com positivo, negativo com negativo. Então, ó, olha só, ele está carregando, carregou e sumiu, ele some da tela, beleza? E agora como é que eu sei se ele está carregado? Eu vou trocar a polaridade, ó, então eu vou colocar negativo aqui no lado positivo do meu capacitor e o positivo no lado negativo, ó. Perceba que ele começa a descarregar e carregar ao contrário, olha só. Então, ele tem essa função. Tem como você saber se o capacitor está legal? Dessa forma, tá? Só que você não sabe qual é a capacitância que realmente, se a capacitância que está denominada aqui no corpo do capacitor está correta. Você só tem como ver aqui se ele está carregando ou não. Vocês perceberam que ele carregou, né? E descarregou também, tá? Então, assim, tem como ver com esse multímetro aqui? Tem, mas a capacitância você não consegue ver. Tá bom, galera? O próximo, galera, que nós vamos trabalhar aqui para vocês aprenderem como faz medições, como medir este componente, é um componente muito importante que são os transistores, tá? Ou transistores, cada um fala de uma forma, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um TIP41C, tá? Que é um transistor. Eu tenho também um BC, deixa eu ver se consigo ler aqui, BC547, tá? Eu tenho dois transistores aqui. Eu vou colocar eles aqui, ó. Um aqui e o outro, deixa eu abrir um pouco mais aqui as extremidades. E o outro aqui. Beleza? Eu tenho dois transistores aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma folhinha, só para vocês terem uma noção. Então olha só, galera, bem rapidamente aqui, eu tenho o TIP41C, que é esse transistor aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho terminal 1, 2 e 3. Nesse desenho esquemático aqui, ele está me dizendo o quê? Que o terminal 1 é a minha base, ou seja, quando eu colocar uma tensão aqui nessa base, o meu coletor passa a transmitir para o emissor, tá? Enquanto eu não coloco nada aqui nesta base, né, nenhum tipo de tensão, eu não consigo ter transmissão nenhuma, ou seja, qualquer coisa que vier para cá, fica travada aqui, não consigo fazer com que o que entra aqui saia aqui, tá? Essa é a ideia. Então, como é que eu vou medir esse transistor, tá? Lembrando que esse é um transistor NPN, beleza? Então, vou medir com vocês aqui, tá? Então, o que acontece? Quando eu colocar uma tensão nessa base, eu tenho que medir essa tensão, né? Eu tenho que haver uma medida de tensão aqui no meu emissor. Veja, eu tenho aqui, ó, um diodo, tá? Então, se eu coloco tensão no meu anodo, que seria aqui numa base, aqui no cátodo eu tenho que ter essa tensão, eu tenho que ter essa condução aqui, beleza? E da mesma forma, se eu colocar uma tensão aqui na base, eu vou ter essa tensão aqui no meu coletor também, tá? Beleza?
Agora, se eu colocar essa tensão no meu coletor, na base eu não vou conseguir, porque está ao contrário. A mesma coisa se eu colocar também aqui a minha tensão aqui no meu catodo, eu não consigo medir aqui na minha base. Vou mostrar isso para vocês aqui na prática. Então, veja o desenho. Tá? Então, da mesma forma, eu estou com a mesma posição, eu estou aqui na minha protoboard, estou com este transistor TIP 41C. Então eu tenho no 1 aqui, no meu primeiro terminal, a minha base, aqui no 2 eu tenho o meu coletor, e aqui eu tenho no 3 o meu emissor. Tá? Então se eu injetar uma tensão aqui na minha base, no pino 1, eu tenho que ter uma medida. Lógico que aqui no meu multímetro eu tenho que ir lá para função do que? Selecionar minha função de diodo, galera. Por quê? Transistor nada mais é que diodos, ok? Então vamos lá, medindo aqui, colocando uma tensão na minha base, e venho aqui no centro, ó lá, eu tenho uma passagem, né, de tensão. E aqui também no meu emissor, tá? Coisa que não pode acontecer, se eu colocar essa tensão no meu emissor, eu não posso ter essa tensão aqui na base, porque este diodo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear essa passagem. E assim também do coletor para a base. Então deixa eu trocar aqui para vocês verem, ó. Se eu trocar aqui, então eu vou colocar meu negativo na base e vou pegar o meu emissor, que é o pino 3, ó. Eu não tenho, tá, passagem de tensão, eu não tenho essa condução, tá? E também do centro aqui, né, que é o meu pino 2, meu coletor, também não tem, tá? Do coletor para o emissor, veja, também não tem. Ó, posso trocar aqui, ó, coletor, emissor. Ó, não tenho também, tá? Coletor, emissor, não tem. Isso quer dizer que este transistor está perfeitamente bom, em funcionamento. Vou mostrar para vocês um transistor que está ruim, tá? Então deixa eu tirar aqui, colocar aqui do lado e pegar o mesmo transistor, um TIP 41C, que não está legal, está ruim. Ó, vou colocar. O que está acontecendo com ele aqui, ó? Ele está transmitindo, normal, ó. Perceba que ele já está com 1.7 volts, já está bem alterado, que é no máximo 0.6, tá? E ó, para o emissor e para o coletor, tanto o coletor como o emissor, está dando a mesma medida, 1.7, tá? Se eu colocar o meu negativo na base, eu não posso ter tensões nas outras extremidades, lembra? Mas olha só, quando eu coloco, deixa eu ajeitar melhor aqui, quando eu coloco, ó, eu estou tendo a condução, não pode. E se eu colocar aqui, ó, do 2 para o 3, né, pino 2 e o 3, ele está me dando um curto aqui, ó. Olha lá, zerou. Se eu colocar aqui, ó, na função de continuidade, ó, ele está me dando um curto, tá? Esse tipo 41 está ruim. Então, é bem típico. E agora, galera, como é que... Aí você me pergunta, né? Tá, mas como é que eu sei, como é que eu vou medir, como é que eu sei... Pego o transistor, eu vejo lá tipo 41, como é que eu vejo isso? Galera, eu sempre bato nessa tecla, vou continuar batendo sempre. Datasheet, tá? Não tem para onde correr, galera. Deixa a preguiça de lado, vai no Google e coloca lá TIP 41C datasheet e vê todas as informações desse transistor para você saber como medir o transistor. Tá? Não adianta só você colocar ali no multímetro continuidade e sair vendo. Tudo bem que você pode ver se esse transistor ele vai estar em curto ou não, mas se ele não tiver em curto, ele pode estar fazendo algum tipo de... deixando passar algum tipo de tensão que não deveria, ele está funcionando errado. Tá? Então, para você ter uma certeza, você tem que ir no datasheet. Eu já fui assim, galera. Também não gostava de olhar datasheet, até num ponto que eu batia tanta cabeça que eu comecei a procurar os documentos, né, que é o datasheet do componente, e dar uma estudada para poder medir ele corretamente. E foi aí que foi o meu divisor de águas, que eu consegui resolver muitos problemas desta forma, tá? Então, assim, é muito simples. Vai no Google, datasheet, nome do componente, dá uma lida aqui, né, na frente, aqui não está dando para vocês verem, mas sempre tem informação do componente, e baixa lá, ver o PDF lá desse datasheet, desse componente, e você vai conseguir fazer medidas
assertivas, tá? Vamos para um outro aqui, ó. Esse outro transistor também é muito comum, é um BC547, tá? Vocês vão perceber que a base, coletor e emissor são diferentes em outros transistores, tá? No caso do NPN, tem o PNP, tá? Que muda um pouquinho. Esse diodo aqui, no caso, o NPN é aqui. Mas o PNP, esse diodo passa a vir para cá, daqui de cima, tá? Muda esse formato diferente. Olha só, para vocês verem a diferença, eu tenho aqui, ó, ele muda completamente, o PNP, tá? Então eu continuo com a base aqui, mas o meu emissor, que ora era aqui embaixo, no pino, neste pino aqui, ó, agora o meu emissor está aqui em cima, mas ele continua sendo o pino 3, tá? Ele muda, é como se ele virasse ao contrário o transistor, tá? Mas não é necessariamente dessa forma, galera, tá? Não é só virar o transistor que ele vai funcionar ao contrário, não é isso. Ele vai virar um PNP, não vai virar, tá? Então perceba que esse transistor ele está diferente desse outro aqui, ó, tá? Então, olha só como é que é a posição desse transistor aqui. Então, esse aqui é um PNP. Como é que faz para medir? Da mesma forma, galera, tá? Só que quando você tem uma tensão aqui na base, você não consegue medir essa tensão aqui no emissor, por quê? Ele está impedindo aqui, ó, com esse diodo aqui, tá? Então ele impede. Então tem algumas formas diferentes de medir. Quando você vai medir este transistor aqui, ele vai medir diferente desse. Então por isso que é importante vocês baixarem o datasheet. Vou sempre bater nessa tecla. Se vocês querem fazer a diferença na eletrônica, tem que saber ler um datasheet. Então vamos lá. Esse transistor aqui, ó, é um BC547, tá? Ele também é um transistor NPN. Então nós temos aqui base, coletor e emissor. Agora olha a diferença, tá? A minha base não é mais aqui no pino 1, tá? A minha base, como aqui está aqui nesse pequena ilustração aqui que eu peguei da internet, a minha base está no pino 2, ou seja, no pino do centro. Lembra que a minha base aqui no TIP 41 era no primeiro pino, no pino 1? Aqui no BC547 a minha base está no pino 2. Então, toda a tensão que eu jogar na minha base do pino 2, eu tenho que ter essa tensão tanto aqui no pino 1, também como no pino 3, para saber se esse transistor está correto. Perceba aqui nesse desenho que eu tenho um lado reto, e é onde está escrito o meu BC547, e atrás, ó, olha só, ele é arredondado aqui atrás, tá? Então, sempre, como está no desenho, você olhando de frente pro componente, tá? Do lado reto, você começa pino 1, pino 2 e pino 3. Então, meu pino 1, coletor, pino 2, base e o pino 3, emissor, tá? Mais uma vez, como é que eu vejo isso? Datasheet. Não tem para onde correr, galera. Você não vai conseguir medir da mesma forma este aqui com este aqui. Você não mede esses dois transistores que são NPN, no caso, né? NPN, você não consegue medir os dois iguais, tá? Não tem como medir. Então, beleza. Então vamos lá, base, centro. E aqui no meu coletor, pino 1, tá? Vou colocar aqui na minha função de diodo. Isso vale para aquele multímetro amarelinho também. Então, olha só, eu tenho que ter uma medida aqui, ó 0,7 volts, tá? Que é uma tensão, galera. Essa aqui, muita gente pergunta, o que é esse número que aparece? É uma tensão de operação, ou seja, um diodo, para ele fazer uma condução, ele precisa de gastar 0,7 volts. Ou seja, você precisa ter 0,7 volts para que aquele diodo passe a conduzir, menos que isso não vai. Então ele está só mostrando para mim aqui, tá? Qual é a tensão de operação dele, ó, 0,7, tá? A mesma coisa, ó, deixa eu trocar aqui de lado. Eu medi agora da base para o coletor. E agora eu vou medir da base para o emissor, ó, do centro para o 3. Ó, beleza? E ao contrário, eu consigo medir das extremidades do 1 e do 3 para o centro? Não, tá? Se medir porque esse transistor está com problema, ó. Do 1 para o 2, né? Coletor para a base. Consigo? Não. E do emissor para a base? Vou conseguir também? Ó, não consigo. Esse BC547 está em perfeito funcionamento.
Transistores ou transistores é dessa forma que vocês vão descobrir se eles estão com problema, se estão em perfeito funcionamento. Dá para medir na placa soldado? Dá. Só que você pode sofrer algumas interferências de outros do próprio circuito, que às vezes ele parece que está em curto, mas quando você tira não está. Pode haver também interferências de outros componentes. Então é melhor tirar da placa e testar fora, assim como eu fiz. Pessoal, agora eu vou trazer aqui um componente que ainda a gente não falou sobre ele em nenhuma das nossas aulas, tá? Mas é um MOSFET, tá? É um componente que é muito usado em fontes, tá bom? Fontes chaveadas. Você vai encontrar o MOSFET em fonte chaveada. Ele tem um esquema, né? Ele tem um diagrama elétrico bem diferente do nosso transistor comum ali, tá? Vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui. Olha só, galera, esse aqui é um MOSFET, tá? 2SK3569, que é esse menorzinho aqui, ó. Beleza? E é esse menorzinho aqui. Esse é um outro MOSFET, ele é diferente, é o 2SK3528. Ele é um pouco diferente desse MOSFET aqui, mas eu trouxe esses dois porque um dos dois está queimado. Então, só para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento de um MOSFET, tá? Então, olha só esse diagrama elétrico aqui de dentro do MOSFET, é o que tem dentro dele, tá? É o que tem dentro desse MOSFET menorzinho aqui, ó. Então eu tenho 3 diodos Zener, eu tenho um diodo normal, comum, tá? Então olha só meus pinos, tá? Eu tenho o drain, né, o dreno, eu tenho o gate e eu tenho o source. Então ele muda um pouquinho também até a nomenclatura dos pinos. Então lá no outro eu tinha o que? Base, coletor, emissor. Aqui eu tenho o dreno, gate, que o gate é o que? É um gatilho. Então é como se fosse a base. Quando eu coloco uma tensão nesse gatilho, ele arma toda essa estrutura aqui, ó. Tá vendo que fica aqui separado, ó? Ó, tá vendo? Eu tenho essa separação entre esses pontos aqui e esta linha que tá para cima aqui, ó. Então quando eu coloco uma tensão, ele faz com que esse gatilho ele faz essa conexão aqui, ó. Pum, ele conecta aqui com este lado e aí você consegue fazer transmissões de tensões aqui da forma que você desejar, tá? Essa é a ideia dos MOSFETs, mas você consegue fazer várias aplicações com MOSFET, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês como vocês vão medir um MOSFET. O MOSFET, galera, ele é totalmente diferente, tá? Então, se vocês, quando vocês forem medir um MOSFET, vocês vão ver que vocês vão ter uma medida de um lado e só vão ter uma medida diferente quando você colocar uma tensão no gate, ou seja, você tem que armar o MOSFET para você medir diferente no mesmo pino. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês não ficarem um pouco confusos, tá? Então eu tenho aqui, ó, no pino 1, eu tenho o meu, no caso desse aqui, tá? Desse MOSFET 2SK3569, que é esse menor aqui, tá? Que a gente vai mostrar já já. Então eu tenho aqui, ó, no pino 1 eu tenho o meu gatilho, meu gate. No pino 2 o meu dreno e no meu pino 3 eu tenho o source, beleza? Então galera, a ideia é o seguinte, se eu colocar aqui o meu negativo no pino 2, que é o nosso dreno, né, eu vou ter uma tensão aqui no meu pino 3, correto? Então olha só, entrando aqui, né, vai entrar uma tensão aqui no meu pino 3, vai passar pelo diodo Zener e eu vou conseguir medir aqui no meu dreno, correto? Então olha só, eu tenho lá 0,5 volts, beleza? Eu vou ter uma alteração neste dreno, tá? Quando eu aplicar uma tensão no meu gate, correto? Aqui, ó, no pino 1, tá? Eu vou fazer isso agora. Caso não tenha alguma alteração, ó, essa é a ideia. Eu apliquei uma tensão lá, ó, com minha ponta de prova aqui, no pino central, né, no pino do centro, que é o pino 2, ó, eu aplico uma tensão e volto aqui no meu source, ó. Tem que dar uma diferença, ó. Nesse caso, não está dando diferença nenhuma. Ou seja, este MOSFET aqui também está com algum problema, tá? Se eu colocar o meu pino negativo aqui no pino 1, né, que é o gate, ó, eu não posso ter medidas, né, medições em nenhum dos outros dois pinos, tá? Veja, olha só, se eu colocar tensão aqui no pino 2, que é o central, não passa para cá. E se eu colocar tensão aqui no meu pino
no pino 3, que é o source, ele passa aqui, mas quando chega aqui nesse outro diodo Zener, ele não deixa passar para lá. Então deixa eu começar do 3 para o 2. Ó, 3, ó, 1 e o 3, nada. O 2 e o 3, também nada. Correto? Só vai transmitir do gate, né, do pino 2 para o pino 3, ó, certo? E quando eu aplico uma tensão no pino 1, aqui, ó, ele teria que mudar aqui para mim, por exemplo. Vou dar um número fictício aqui, galera, porque este MOSFET não está legal, tá? O que está acontecendo com ele? Ele tá funcionando, só que ele não está engatilhando, tá? Então, olha só, ele teria que dar aqui, por exemplo, 0,8, algo do tipo. Ou seja, que se ele estivesse mostrando isso para mim, ele estava dizendo para mim que ele está engatilhando, tá? E aí, como é que eu faço para desengatilhar? Era apenas fazer um curto entre o pino 1 e o pino 2, né? Pegar minha ponta de prova, ó, e fazer um pequeno curto aqui, ó, né? Entre os dois. E quando eu medisse, ele voltaria, né, para a tensão normal dele, de saída ali, ó, de 0,5, tá? Se tivesse funcionando, tá, galera? Ou talvez esse MOSFET ele esteja engatilhado e não consegue voltar mais. É um problema que esse MOSFET aqui está apresentando. Então, é uma forma, tá, de vocês verificar se esse MOSFET ele está funcionando ou não. Por exemplo, esse outro MOSFET aqui, ó, esse MOSFET eu já sei que ele está em curto. Eu troquei ele de uma placa, de uma fonte, tá? Então, vou mostrar para vocês a diferença, ó. Se eu tiver aqui na escala de diodo, se eu colocar aqui, ó, entre os terminais, ó, eu tenho 0, no outro terminal eu tenho 0, 0, quase 0. Se eu colocar aqui naquela escala de continuidade que solta o beeper, ó, tá vendo? Então esse MOSFET aqui, tá? Ele está em curto. Tá totalmente em curto, tá? E existe duas situações. A primeira situação é essa, que às vezes pode o gatilho não está engatilhando ou desengatilhando. Tem a situação também que está em curto, tá? E tem a situação também que ele não mede nada, simplesmente ele está aberto, ou seja, qualquer coisa que você for medir, ele não consegue medir para mim, está aberto, beleza? Então MOSFET, galera, é isso aí, tá? É o jeito de você conseguir medir um MOSFET, fazer ele engatilhar e desengatilhar é dessa forma. E agora, galera, vamos para o último, não menos importante, né? Que é a nossa ponte retificadora, tá? Essa ponte retificadora, galera, deixa eu trocar aqui o papel. Então vamos lá, galera, ponte retificadora. Para que serve este componente? Vocês vão encontrar este componente em todas as placas que forem fontes de alimentação, tá? O que ela faz? Ela vai retificar uma tensão para outra tensão. Então ela vai entrar uma tensão AC, que é uma tensão alternada, que é a nossa tensão da tomada, tá? Para uma tensão contínua, que é uma tensão como se fosse tensão de bateria, tensão contínua. Então ele vai fazer essa transformação. Só que é uma transformação, vamos dizer assim, suja, com muito ruído. Então a placa vai ter vários tipos de componentes para tirar todos os ruídos e ter uma alimentação assim, vamos dizer assim, uma alimentação garantida, né? Uma saída muito bem definida, tá? Então a ideia aqui, neste componente, é que vai entrar a tensão da tomada nesses pinos centrais, tá? E nesses pinos laterais, da direita para a esquerda, vai sair o negativo e o positivo, tá? Como está aqui mesmo aqui nessa representação aqui, ó. Tensão alternada, entra aqui a tensão da tomada, 110, 220, tá bom? Vai entrar aqui e ele vai fazer uma retificação, porque aqui dentro deste componente, desse diodo retificador, dessa ponte retificadora, tem 4 diodos assim, desta forma, do jeito que está aqui, tá? Então eu vou ter entrada de tensão alternada, né? Tensão AC, e vou sair tensão contínua, positivo de um lado, negativo do outro. Ele vai estar dessa forma aqui, quando entra, e quando sai, ele sai uma tensão contínua, tá? Não tem essa senoidal. Desenhei aqui bem rapidinho. Como eu já expliquei para vocês, entra a tensão AC e sai DC nas laterais. Então, basicamente é assim, ó. Aqui, né, vai entrar a tensão AC, tá?
E aqui vai sair positivo desse lado, negativo do outro. Aqui, como vocês estão vendo na representação aqui, está ao contrário, mas é porque está só virado ao contrário aqui o desenho, tá? Vou mostrar isso aqui, que a folhinha está um pouquinho virada, então vamos lá, mesma coisa aqui, tá bom? Eu tenho aqui positivo, saída positiva, e aqui do outro lado eu tenho a saída negativa, tá bom? Então, a ponte aqui, esse desenho está virado, então ele ficaria assim, beleza? Com esse chanfro para esse lado aqui. Então vamos lá. Qual é a ideia aqui, galera? O que eu tenho que medir aqui? Primeira coisa, muitas das vezes, por exemplo, como esse aqui é um componente de entrada, é lógico que primeiro passa por alguns, por exemplo, passa por fusível, né? Vai passar por um varistor. Se não queimar esses componentes no início, né, que são componentes assim que, vamos dizer, componentes que se suicidam, né, componentes que já foram feitos para queimar, para não queimar o restante da fonte. Se esses componentes não queimam, provavelmente queima esse carinha aqui, tá? Pode acontecer de queimar esse componente aqui. Então, como é que eu faço para testar esse componente, para saber se ele está bom, se ele não está legal, né? Então, basicamente, primeira coisa, retirar ele, tá? E verificar se ele está em curto, se todos os terminais, né, aqui no caso, estão em curto. Então, você pode colocar lá, selecionar lá no seu multímetro, continuidade. Então, você sai medindo, né? Ó, mede todos. Esse com esse, esse com esse. Se não tiver nenhum deles em curto, tá? Provavelmente ele está bom, mas você precisa ainda saber se não tem nenhum diodo aberto, tá? Então, como a gente já aprendeu aqui, para medir diodo é simples, né? Anodo por catodo. Então, olha só, se vocês prestarem bem atenção aqui, ó, quando eu entro com a tensão aqui, ó, que é no centro, eu entro aqui com uma tensão AC, né, que é a tensão alternada, nossa tensão alternada, tá? Então, o que vai acontecer? Essa tensão entrando aqui, ela não passa para cá, tá certo? Tá vendo? Tem um diodo aqui impedindo, mas ela passa para cá e sai aqui. Ela vem até aqui, mas não passa para cá, porque este diodo está impedindo a passagem dela. Então, a única forma que a tensão que entra aqui, né, quando ela entra aqui, ela só passa por esse diodo e vem para cá, certo? E a outra tensão, da mesma forma. Ela entra aqui, não passa para cá, mas ela passa para cá. E não passa para cima, tá certo? Então, quando entra a tensão aqui da tomada, ela vem para cá e depois vem para cá. Vem para cá e aqui. Ela nunca vai vir para trás, tá? Então, basicamente, com essa ideia aqui, você consegue medir esse componente, né, que nós chamamos de ponte retificadora. Ou seja, ele faz uma retificação de AC para DC, beleza? Então, vamos lá. Com essa ideia, percebam que este ponto não pode estar ligado com este ponto, tá? Ó, eu não posso ter condição nenhuma desse ponto para esse, que são centrais, tá? Ele não deixa, olha só, se eu vier para cá, ele para aqui, e se eu vier para cá, ele já para aqui, então eu não consigo chegar esse ponto a esse aqui, ó, nunca, tá? Então, olha só, não vai dar curto aqui, tá? E se eu colocar na função de diodo, ó, se eu colocar uma tensão positiva aqui no catodo, eu não vou conseguir ler essa tensão do outro lado aqui, ó. Então, ó, não tenho nada lá no meu multímetro, tá? Tá? OL ali, ó, tá bom? Ó, tá zero. Não tenho tensão nenhuma. Não consigo medir, tá? Da mesma forma, se eu coloco uma tensão aqui e vou tentar a saída negativa, né, que é no caso aqui, eu não vou conseguir. Por quê? Essa tensão é bloqueada aqui e essa tensão quando passa para cá é bloqueada aqui também, ó. Não consigo passar para cá. Então eu posso colocar aqui, ó, e não vou medir, tá? Mas se eu colocar essa tensão aqui e medir o positivo, a minha saída positiva, eu vou ter uma medida aqui, ó. Olha lá, eu consigo medir 0,5, que é o diodo que está ali, tá? Então, veja bem, escolha qualquer ponto aqui e com este gráficozinho que você também consegue pegar na internet, você consegue descobrir se você está tendo medida nos outros pontos ou não. Por exemplo, essa medida aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o positivo. No caso aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, positivo é igual tá aqui, ó, nesse desenho. Eu tenho positivo, é esse positivo aqui, ó. Então,
Se eu colocar, né, o meu negativo aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Entenda que esse aqui é o catodo, é o meu negativo aqui do diodo, tá, galera? É só uma saída positiva aqui, mas lembra, eu tenho o anodo aqui e o catodo aqui. Eu só consigo transmitir tensão do anodo para o catodo. Então, eu estou nesse ponto aqui, mas eu estou no ponto catodo dos dois diodos aqui, ó, nessa ligação, tá? Então, ó, é daqui para cá. Comece assim, tá? Para ficar mais fácil. Coloquei lá. Beleza. Se eu colocar uma tensão aqui, né, nesse primeiro aqui, ó, eu tenho uma medida. Por quê? Anodo, catodo. Beleza? Mediu. Se eu colocar nesse outro aqui, anodo, catodo, também vai ter medida. Beleza? Olha só, mediu. Correto. Já tenho dois diodos que estão em funcionamento. Se eu colocar esse outro aqui, eu vou ter medida? O que vocês acham? Vamos testar? Tenho medida, tá? Por que eu tenho medida? Vamos lá. Eu estou com o meu negativo aqui nos catodos. Então, para haver medida, eu tenho que colocar positivo no anodo. Eu vou colocar positivo lá no meu anodo aqui, ó. Então ele vai passar a tensão aqui e vai passar a tensão aqui. Perceberam que eu consigo medir? Vou colocar a tensão aqui, vai passar para cá e eu vou conseguir medir aqui. Então eu vou medir. Ó, consigo medir. E aqui é legal porque ele soma os dois diodos, ó, a tensão dos dois diodos. Ele está gastando tensão para passar para cá e tensão para passar para cá, ó. Olha só, 0,9. Se eu medir só um aqui, ó, 0,5 e o outro, ó, 0,5. Essa ponte retificadora tá legal, tá? Então eu consegui medir todos os meus diodos. Então é isso, galera. Eu acho que eu consegui passar para vocês aí. Tentei ser o mais breve possível, né, para não tomar muito tempo desse vídeo. Eu sei que ele ficou um pouquinho longo, mas eu tentei trazer para vocês os principais componentes que a gente encontra normalmente na placa eletrônica, tá? É certo que ficou alguns componentes para trás, mas a gente, em outras oportunidades, eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal e a gente vai estar aprendendo junto aí como medir, como ver o teste de funcionamento e tudo mais, tá? Mas por hora, galera, é isso aí. São esses componentes que eu trouxe hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E deixe nos comentários aí algum questionamento, alguma dúvida, tá? Até alguma sugestão, caso vocês queiram ver algum tipo de assunto aqui no canal, pode colocar aí nos comentários e eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Tamo junto. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. E se você gostou, já deixa seu like. Aproveite. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva logo abaixo. Clique no sininho e ative a opção todas para receber notificações de novos vídeos aqui do canal. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.